5 questões para você prestar atenção na sua obra, principalmente se ela for utilizar containers. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, sou arquiteta. Eu tenho que dar esse recadinho para vocês se inscreverem no nosso canal. E ative esse sininho para você receber notificações quando a gente postar os vídeos. Toda quinta tem vídeo novo e a gente fala desse universo da construção civil com formas mais modernas e sustentáveis de construção. Dá um curtir nesse vídeo, compartilha e dá um pulinho nas nossas redes sociais para vocês verem as postagens diárias que tem lá. O item número 1 que eu quero falar é o tratamento do piso do container. Quando você utiliza o container, você tem que estar preparado porque esse container tem sua história de cargas e descargas ao longo da vida dele. Batidas, sabe Deus lá quantas encomendas do AliExpress esse container trouxe? Então, é comum que ele tenha algum desnivelamento nas vigas que ele possui. Tem um nome para essas vigas, qual que é mesmo? Naviguetas? Agora esqueci. Esse desnível que o teu container pode ter, ele é um desnível que dá pra gente ou aceitar desse jeito ou fazer esse nivelamento. No caso da gente, que a gente colocou piso aquecido, ou seja, serpentinas, eu vou pôr as fotinhos aqui das serpentinas. Elas passando por todo o piso do container, era fundamental que a gente tivesse com isso nivelado. Então, nós tivemos sim que prever uma camada de concreto magro de nivelamento, para daí virem as serpentinas de aquecimento de piso e depois outra camada de concreto magro para proteção desse piso aquecido. O item número 2, que eu acho importante falar e que muita gente comentou comigo, é assim: que legal, containers, eles são autoportantes e empilháveis. E sim, se você não alterar muito a estrutura dele, tá? O container veio da fábrica com uma estrutura no meio do vão que a gente projetou, para que ele se mantivesse autoportante durante o transporte e a movimentação na obra. Nem preciso dizer que nesse caso os containers precisaram de uma estrutura auxiliar para suportar o peso deles próprios e para suportar todo o resto que acontecia na obra, como telhados e paredes de alvenaria. Nesse caso específico, a gente não priorizou manter o container autoportante porque desde o início dos projetos estruturais, nós conseguimos identificar que nessa região dessa casa, do tour, pela obra de container, ventava muito. Os ventos lá são de aproximadamente 230 a 250 km por hora. Então, isso fez com que houvesse um reforço de toda a estrutura metálica. Houve um reforço até da fundação por causa disso. 3. Conforto térmico. É muito triste quando a gente... Não é muito triste, podia ser pior, que é quando você não tem casa nenhuma. Mas é sim bem desagradável quando você está dentro da sua casa no verão e não há o que refresque. E no inverno parece que aquele vento entra e te congela dentro de casa. É muito melhor ter uma casa que te proporcione conforto térmico. Isso a gente consegue isolando o lado de dentro do lado de fora da casa. Esse isolamento acontece conforme o tratamento que você dá para o fechamento lateral da sua casa. Eu já falei de fechamento lateral aqui em outro vídeo. E a espessura desses fechamentos e o tratamento que eles recebem é o que vai dizer se a tua casa vai ter conforto térmico ou não. O container que a gente comprou para essa obra foram 2. Eles já vieram de fábrica com uma camada de poliuretano em todas as paredes e no forro. Então depois foi só a gente instalar a chapa de drywall pro lado de dentro, ela já tinha isolamento térmico. Nas paredes, a gente utilizou, onde era alvenaria, tijolo deitado. E nas janelas, e aí que eu quero dizer, não adianta fazer uma parede super resistente e com isolamento, se nas janelas você colocar um vidro simples, ou até mesmo o que a gente chama de blindex, sabe? Que ok, dá pra usar, mas ele não faz um bom isolamento. Item 4. No banheiro é só aplicar o piso cerâmico em cima do piso de container, que é um compensado naval, certo? Não.
Procurando sobre o assunto na internet, eu vi que é uma coisa que as pessoas erram muito, que é considerar que por ser um compensado naval, ou seja, um compensado que estava lá no container, no navio e resistiu a tudo isso, ele vai resistir à água. Mas não. O tratamento que ele tem que receber é uma camada de impermeabilização. Não importa se é uma casa de alvenaria, de container, de steel frame, de estrutura metálica, de steel deck. O teu piso tem que ter uma camada de impermeabilização. Nessa obra em questão que a gente utilizou container, nós optamos por fazer uma camada de manta asfáltica. Então funciona assim, primeiro, como o piso do container é de compensado naval, primeiro a gente fez um contrapiso com as inclinações para os ralos. Esse é um item muito importante em todo banheiro. A manta asfáltica já é instalada com essa caída e ela deve subir nas paredes 1,5 m. Depois dessa camada de manta asfáltica subindo até 1,5 m, a gente vem com uma camada de proteção da manta asfáltica. O banheiro tem que funcionar como uma piscininha, ele tem que ficar isolado, você tem que pôr água nele e ela só evaporar, ela não pode vazar por nenhum buraquinho. Se ficar qualquer buraquinho no piso do banheiro, nessa manta asfáltica, acredite, a água vai achar esse caminho. Depois dessa manta asfáltica instalada, tem que vir uma camada de proteção da manta asfáltica. E só depois disso, o teu acabamento. No caso dessa obra, o nosso acabamento ainda era mais complexo, porque tinha ainda as serpentinas do piso aquecido e o porcelanato. Geralmente é só o porcelanato. O item número 5 é pensar nas tubulações. Eu costumo deixar nas obras shafts, que são espaços vazios por onde eu desço todas as tubulações. E assim, caso durante a obra, que sempre acontece, mesmo a gente querendo se prevenir a tudo e pensar em tudo, tiver tubulações novas que vocês queiram instalar, já tem esses shafts previstos para poder descer ali essa tubulação. Algumas tubulações são mais fáceis de passar do que outras. As tubulações mais difíceis, então, na minha opinião, são as chaminés, porque são senhoras tubulações. Depois das tubulações de chaminés, as piores de se passar são as nas calhas. Outra dificuldade que a gente teve com tubulações nos containers é que ele vem com longarinas. Alguns pontos de vaso, calharam de cair exatamente nas longarinas. Então, não é que não deu para instalar, deu, mas deu bastante trabalho. Longarinas é o nome que eu tava tentando me lembrar e eu não tava conseguindo. Desde o vídeo número 2 daqui do canal, eu venho martelando na cabeça de vocês que é necessário ter um programa de necessidades e que ele não depende de você contratar um arquiteto. Inclusive, no site da ArcSteel tem programa de necessidades para você baixar e preencher com as tuas informações. Ele é o pontapé inicial até para a gente falar de custo. Quanto custa o metro quadrado em média, com container, com alvenaria, sem container? Não importa. O que mais vai interferir no teu preço são os equipamentos e tudo que você quer de conforto na tua obra. Tipo de esquadria, lareira, chapeira, churrasqueira, para tudo isso vai ter um custo. Então, baixa esse programa de necessidades, faz essa lição de casa se você está pensando em construir. É muito importante, porque lá você vai conseguir prever as coisas que vão interferir na sua obra, antes dela acontecer. Esse preparo antes da obra é bem importante para a gente minimizar os problemas. Zerar não vai ter como, sempre uma coisa ou outra aparece. Desses 5 itens que eu falei, tem 2 deles que são obrigatórios para você tomar cuidado, independente do sistema construtivo que você usa, que é impermeabilização de banheiros e conforto térmico. Por hoje é isso, até!